Então, Luísa, dia 20 de janeiro de 2026. Vamos falar hoje de religião. Religião também é um tema um pouquinho indigestivo. Como é que é? Um pouquinho difícil, digamos assim. Por quê? A maioria das pessoas fala que, como eu disse no meu último vídeo, que política, futebol e religião não se debate, não se discute, porque gera briga, gera conflito e tudo mais. Eu discordo. Eu sou um pouquinho do contra, acho que você deu pra perceber, né? Religião. Cara, religião é aquela coisa, você tem que compreender sobre, não importa qual o tipo de crença ou religião da pessoa, ou das pessoas no plural, ou daquele ciclo de pessoas, sabe? Não importa mesmo o tipo de religião, só não importa. Você tem que compreender, você tem que entender, e aceitar ou não também é um pouco relativo, porque tem tipos de religiões, tem tipos de crenças que é um pouquinho radical demais. Mas pelo menos compreender, sabe? Aceitar realmente são outros 500. Porque eu não tenho que, entre aspas, aceitar um culto, sei lá, 7 horas da manhã num sábado, na minha rua, por exemplo. Mas eu tenho que lidar com ele, entende? Aceitar já são outros 500. Não é aceitar de ser antirreligioso ou algo nesse sentido. É aceitar de ter que conviver. Ou aceitar de ter que de lidar com aquilo sempre, entendeu? Eu tenho opção e eu tenho o direito de me reservar sobre aquilo, entendeu? Ou daquilo. Então aceitar é um tema um pouco delicado, mas conhecer, procurar saber, se informar, debater sobre aquele tema, o porquê daquela coisa, sabe? Então eu acho um pouco o mínimo, sabe? Para cada pessoa, porque querendo ou não, religiões elas são criadas, cara, ao longo dos anos, sabe? Ao longo de décadas e por aí vai. Um exemplo muito bobo é os Santos dos Últimos Dias, os Mormons, por exemplo, que é uma religião que não é da mais antiga, é uma religião que hoje é uma das mais ricas do planeta. E é uma religião que, cara, foi um americano que fazia umas coisas que não eram legais na época, entendeu? Que é o Joseph alguma coisa, que eu não lembro agora o nome da pessoa. O, como é que fala? O Messias dele, no caso, entendeu? Que o cara criou uma igreja meio que do zero, com um monte de fiéis seguidores. Tem uma vertente que é um pouco radical. Ele começou no estado de Utah ali, não foi em Utah realmente que eles começaram em Nova York. Em Nova York eles foram lá para Utah. E foram numa época que os Estados Unidos estava em guerra, sabe? Eles estavam ainda como nação numa era muito frágil. Então Utah ali foi um dos últimos estados americanos a realmente entrar ali na Constituição, sabe? Na Constituinte de ser Estados Unidos. Eles estavam meio que divididos entre os nativos, o pessoal que era de fora e os americanos em si. Então foi uma época bem delicada da história. Então um grupo de pessoas se aproveitou e, entre aspas, criaram uma religião, sabe? A religião já veio de antes dessas guerras e tudo mais. Mas foi nesse meio ali de guerras que essa religião, que são os mormons ali, eles acabaram se alavancando. Então é meio complicado. A própria Igreja Católica, o catolicismo, por exemplo, também é um pouco delicado, porque vem lá dos romanos, por exemplo, vem lá depois, na época medieval, a igreja sempre, o clero ali, todo mundo ali ganhava dinheiro em cima dos fiéis, vendia-se passagem para poder ir para o céu tudo mais, sabe? Então são coisas delicadas, são coisas que você tem que entender, compreender, procurar saber. Religiões também indígenas, por exemplo, almejar e venerar vários deuses também é um pouco delicado, complicado para certas pessoas. Africanas, por exemplo, religiões, sei lá, tudo quanto é parte do mundo, sabe? Incas, astecas, religião também japonesa, religião chinesa. É um pouco delicado. Por exemplo, falar de Buda, sabe? É delicado. Gandhi também, com a fé dele lá, os indianos. É delicado, é complicado. É realmente muito complicado, porque se você parar para pensar em religiões, elas são muito... Tem um ser superior, uma força superior. Por exemplo, a kardecista, que são espíritos, espíritas também. Aquela lei
tudo faz sentido, tudo se completa e o que você faz nesse plano vai para o próximo plano e fica sempre nesse ciclo sem fim. Por exemplo, Espiritismo é muito assim, Candomblé é assim, o Bandista também é assim, o pessoal lá de Israel também, com a Torá, os judeus lá com a Torá e com o Corão também, sabe? A religião ali do Oriente Médio, no caso, tudo venera um ser superior, uma entidade superior, sabe? Para ter um propósito. A religião nada mais do que é do que um propósito. As pessoas, elas têm que se apegar a alguma coisa, sabe? Até porque tem momentos na vida que se você não se apegar em algo, parece que você não vai, cara. Parece que você realmente você fica lá intacto, sem poder se mexer. Porque se você não tiver uma motivação, algo para você ir além ou continuar a fazer o que você já fazia, quando vier um momento difícil, um momento complicado, porque você vai passar por ele, isso é inevitável, a vida é assim, a religião ela tá ali para ser um apoio. Não que toda religião seja um apoio, mas a religião ela é como se fosse um ser superior te dando algo além, um apoio, uma fé, sabe? Algo para você se agarrar, algo para você continuar, sacou? E também dá para entender o pessoal que não tem religião, que não acredita em forças superiores, sabe? Ou em Deus e por aí vai, Jesus Cristo e por aí vai. O pessoal sei lá, um pessoal um pouco mais de científico, sabe? Que fugiu o nome da palavra agora. Mas é isso. A religião é como se fosse algo para você se apegar, uma fé, algo para. Cara, a palavra apoio fica uma palavra muito feia, mas é como uma coisa, uma força superior que vem de dentro que vai te dar uma fé, um apoio, algo para você continuar aquele dia ou o dia seguinte, sabe? Porque vai ser preciso. Todo mundo tem uns dias que é meio merda, uns dias que é meio difícil, uns dias que você vai querer sair da cama, uns dias que você vai querer trabalhar, fazer as coisas, ir pro curso, pra faculdade, pra escola, ter com pessoas, sabe? Todo mundo tem um dia meio merda. É complicado, é muito complicado. E a religião, ela meio que supre isso. É como se fosse um preenchimento de um vazio, sabe? É como se fosse delicado tocar nesse assunto, porque cara, a religião, ela é um complemento. É assim que eu vejo. E tem pessoas que fazem desse complemento, dessa fé cega, algo comercial, algo manipulador, algo que, cara, é aquele ponto. Sei lá, um Deus, uma força superior, algo assim, que é isso, assim, ponto, sabe? E pessoas que só estão cegas pela fé, por essa coisa superior que vem de dentro, elas acabam sendo induzidas a fazer coisas que nem, se elas pensassem um pouquinho, elas jamais fariam, entendeu? Então, religião é uma coisa que sim, você tem que debater, você tem que conhecer. Aceitar são outros 500, entendeu? Aceitar que aquela pessoa é deixar a religião, ok, você aceita, tranquilo. Agora, aceitar que você tem que ser, aceitar que você tem que fazer, aí são outros 500, entendeu? Então, eu queria que você fosse um tipo de pessoa que questionasse tudo, literalmente tudo. Porque religião é um assunto complicado, delicado, porque tem muita pessoa que é fanática, sacou? E se você puder não conviver, mas lidar às vezes com esse pessoal mais fanático, assim como fanático por exemplo, esporte, futebol, por exemplo, também tem pessoas que são muito fanáticas com religião. Esse tipo de pessoa é complicado de se lidar. É complicado você falar que, pô, você pode pensar um pouquinho diferente, sair um pouquinho da caixinha e tudo mais, porque a pessoa tá cega. E a pessoa quando tá cega, é aquele ponto. É aquele ponto. Ela vai ser, ó, o mais maluca possível, vai ser o mais na caixinha possível para seguir aquele tipo de regrinha, digamos assim, e pronto. Pode ser amiga sua, pode ser, sei lá, às vezes até um parente, entendeu? Mas eu queria que você convivesse com esse tipo de pessoa, soubesse lidar um pouco ali e, entre aspas, sabe, a pessoa no canto e você em outro. Porque a religião é complicado mesmo. Até porque quando tem uma pessoa de frente ali, que essa pessoa não tem uns valores muito bons, não tem uma humanidade assim muito boa, sabe? Se essa pessoa for mais egoísta, for mais manipuladora e tudo mais, é um bocado perigoso, entendeu? Voltando ao assunto dos Mormons, por exemplo. Os Mormons, cara, o como eles funcionam é fantástico, é fantástico. Da sua geração, quando você tiver consciência sobre os santos dos últimos dias, se esse for o nome ao invés de Mormons, eu queria muito que você pesquisasse sobre eles. Eles são um conjunto ali, um grupo muito poderoso, um grupo muito rico, entendeu? E a cada absurdo que tem
sobre eles, na história em si, sabe? Eles mudaram a Bíblia deles mais de 20 vezes, pra você ter noção, nesses anos todos. Até agora, por exemplo, sabe? E a Bíblia em si, ela nunca mudou, tipo a católica, sabe? E é diferente pensar nisso. Como é que religiões elas conseguem mudar os próprios pontos dentro dela mesma, sabe? É complicado. É complicado mesmo a religião. Eu queria que você entendesse o máximo possível, fosse em o máximo possível que você puder, para depois você distinguir se você vai seguir alguma ou não, ou se você vai só perceber de umas e ficar na sua, sabe? Que é mais ou menos o que eu faço. A minha avó. É, nossa, delicado agora. Minha avó partiu nesse último sábado e ela que me ensinou um pouco sobre esse negócio de religião. Ela já rodou em tudo lá no Brasil. Ela já foi católica, já foi na evangélica, já foi em várias outras igrejas e ela acabou por optar pela kardecista, na espiritista, de Allan Kardec. E para mim também é que mais faz sentido. Esse ciclo sem fim, como acontece na natureza, sei lá, da grama, a grama vem para por exemplo, para um inseto vai para o animal, do animal vai para outro animal, aí tem um predador desse animal, aí não sei o que lá, esse animal morre e volta para a terra, sabe? Então é um ciclo realmente sem fim, é um ciclo da vida. E assim como o ciclo da vida se repete em vida, creio que na religião espírita também é muito parecido. Que tem o pré-vida, tem a vida e o pós-vida, sabe? E é literalmente um ciclo. O que você aprende de vida, você vai levar para o seu pós-vida. E do seu pós-vida você vai voltar a repetir ou não, com as mudanças, em vida, em uma próxima vida. E dependendo dessas mudanças que você tiver em vida, você vai para um pós-vida diferente. É um bagulho meio louco, sabe? Não sei se me fiz perceber muito bem, mas é o que mais me faz sentido. Então, o espiritismo, para mim, hoje, e desde criança, assim, é o que mais me faz sentido. E claro, já tive experiência com vários outros tipos de religiões. Evangélica, aquele que eu não vou lembrar o nome agora, que o sábado é sagrado, adventista, não lembro, não vou lembrar o nome, não vou lembrar o nome. Mormons, já fui aqui nos Mormons aqui em Portugal, já fui lá no Candomblé e na Umbanda no Brasil. Inclusive tem uma sensação ali diferente, porque eles mexem com espíritos, um, fumaça, tá ligado? Eles colocam tipo umas coisas para queimar, uns incensos ali, e meio que baixa ali a entidade nas pessoas, nas certas pessoas, que são ali os chamados pai de santo, tudo mais, mãe de santo, e você troca ideia, tá ligado? É como se fosse a pessoa, mas não é a pessoa, é a entidade que você troca ideia. E são sempre, tipo, nomes peculiares, como preto de rua, não sei o que lá da rua, mãe não sei lá do que, pequeno não sei o que, sabe? É sempre um nome africano que impacta também. É bem diferente, sabe? E também religiões, crenças também nativas dos nossos índios lá do Brasil. É muito comum no norte e no nordeste, essas crenças mais indígenas. E aí é interessante, porque até o contato com raízes e medicinas que, cara, te levam pro extraordinário, que é o caso da ayahuasca e do rapé. Tem mais uma lá que eu não lembro o nome, mas é rapé, ayahuasca, que são raízes, e mais uma lá. E eu quase fiz, cara, eu quase fiz esse processo aí, que é um processo de limpeza e espírita e tudo mais. E é muito interessante. É muito interessante como é que certos tipos de grupos de pessoas eles conseguem ter o mesmo conceito, entre aspas, que tem uma entidade superior, algo superior, sabe? Algo que rege tudo, mas que denominam, que nomeiam e que seguem de forma diferente, sacou? Eu acho interessante isso. E é isso, esse vídeo sobre religião eu queria que você tivesse um pouco da malícia de poder perceber sobre os mais tipos diversos que existem de religiões, de doutrinas, como quiserem chamar, e que você julgasse para si, sabe, não para os outros, mas para si, o que você vai seguir ou não, o que você acha entre aspas correto ou errado ou não, o que te convém ou não, sabe, para você conseguir lidar com pessoas, porque lidar com pessoas no fundo, na essência mais crua, é saber perceber elas, entende? E religião tem muito a ver com isso. Você saber o que aquilo é, como aquilo funciona, te ajuda muito a lidar com pessoas. E isso, cara, é essencial. Na minha geração foi muito crucial, nessa geração de agora está sendo, e na sua geração, creio eu, a gente está numa época de
tecnologia avançando, cara, por dia, sabe? Não é nem por mês ou por ano, é por dia, tá muito rápido as coisas. Então eu acho que na sua geração, lidar com pessoas, perceber as coisas, sabe, de forma diferente, pensar diferente na caixinha, eu acho que vai te fazer uma diferença enorme. Vai te fazer ser um destaque, sabe? Vai te fazer ser uma pessoa diferente. A gente age demais. E é isso que eu quero pra você. Que você consiga pensar de forma diferente, de forma um pouco mais coesa e de forma mais, cara, ampla, sacou? Você ter informações de várias coisas e começar a fazer sentido cada coisa, sabe? Ficou meio aberto essas últimas frases, mas eu acho que você vai entender o que eu tô falando. Eu vou te criar, eu vou tentar te criar para perceber tudo isso. Toda essa confusão aqui em poucas coisas, sabe? Mas contendo um pouquinho de cada coisa ali, específica, que você tem que pelo menos saber cada pauta, o que é o que, entendeu? E com isso fazer sentido para lidar com pessoas. Porque religião, cara, ela tem que te fazer ter contato com a pessoa mais humilde, a pessoa mais moderada, até a pessoa um pouco mais radical, entendeu? Então, religião, ela abre um leque muito amplo de opções de lidar, conversar, trocar ideia, de oportunidades ou não, sabe? E é isso. Eu quero que você tenha essa mentalidade de saber escolher o que é melhor para você, de saber conversar sobre, trocar ideia sobre e saber o que você acha certo ou não para você. Saber julgar para si, sabe? É isso. Luísa, fica bem. Luísa, e é isso. Até o próximo vídeo. Se cuide, Luísa. Deixa eu ver se foi.